O homem que voltou da morte contou o que viu no purgatório. O venerável São Beda narra que um homem chamado Dritelme viu o lugar das almas daqueles que negligenciaram durante toda a vida a confissão e que adiaram a sua conversão até a morte. A Inglaterra testemunhou nos nossos dias, escreve Beda, um prodígio notável, comparável aos milagres dos primeiros séculos da Igreja. Para excitar os vivos a temerem a morte da alma, Deus permitiu que um homem, depois de ter adormecido do sono da morte, retornasse à vida corporal e revelasse o que tinha visto no outro mundo. Os detalhes assustadores e inéditos que ele relatou e a sua vida de extraordinária penitência, que respondeu às suas palavras, produziram a impressão mais viva em todo o país. Vou resumir as principais circunstâncias desta história. Havia um homem em Northumberland chamado Dritelme, que vivia de forma muito cristã com toda a sua família. Ele adoeceu e sua doença piorou dia após dia, a tal ponto que ele finalmente foi reduzido ao extremo e morreu para a grande desolação de sua esposa e filhos. Passaram a noite chorando ao lado de seu corpo, mas no dia seguinte, antes de enterrá-lo, viram-no de repente ganhar vida, levantar-se e sentar-se em seu próprio caixão. Ao verem isso, foram tomados de tanto medo que todos fugiram, com exceção da mulher, que ficou sozinha, tremendo com seu marido ressuscitado. Ele imediatamente a tranquilizou. "Não tenha medo", disse-lhe. "É Deus quem me restitui a vida. Ele quer mostrar na minha pessoa um homem ressuscitado da morte. Viverei ainda um pouco na terra, mas minha nova vida será muito diferente daquela que levei até agora." Depois levantou-se com boa saúde, foi direto para a capela ou igreja do local, e ali permaneceu por muito tempo em adoração. Ele só voltou para casa para se despedir daqueles que lhe eram queridos na terra. Declarou-lhes que não queria mais viver, exceto para se preparar para a morte, e exortou todos a fazerem o mesmo. Depois, tendo dividido seus bens em 3 partes, deu uma aos filhos, outra à mulher, e reservou a terceira para si mesmo para dar esmola. Depois de ter distribuído tudo aos pobres e se reduzido à pobreza extrema, bateu à porta de um mosteiro e implorou ao abade que o recebesse como religioso penitente, que seria servo de todos os outros. O abade deu-lhe uma cela à parte, onde viveu o resto da vida. 3 exercícios partilhados durante todo o seu tempo: a oração, o trabalho mais árduo e as penitências extraordinárias. Os jejuns mais rigorosos tinham pouca importância para ele. Além disso, no inverno ele foi visto mergulhando em água gelada, e ali permanecendo horas e horas em oração, até recitar todos os salmos do Saltério de Davi. A vida mortificada de Dritelme, os olhos sempre baixos, os próprios traços do rosto, denotavam uma alma atingida pelo medo dos julgamentos de Deus. Ele manteve silêncio perpétuo, mas foi instado a dizer para a edificação dos outros o que Deus lhe mostrara após a sua morte. E então ele contou sua visão assim: "Ao sair do meu corpo, fui recebido por um personagem benevolente, que me levou sobre sua orientação. Seu rosto estava radiante e parecia cercado de luz. Chegamos a um vale amplo e profundo de imensa extensão, onde havia somente fogo de um lado e neve e gelo do outro. Aqui, braseiros e redemoinhos de chamas. Ali, o frio mais intenso e o sopro de um vento gelado. Este misterioso vale estava cheio de inúmeras almas, que, agitadas como por uma furiosa tempestade, moviam-se constantemente de um lado para outro. Quando não conseguiram suportar a violência do fogo, procuraram refrigério entre o gelo e a neve. Mas encontrando ali apenas uma nova tortura, atiraram-se no meio das chamas novamente.
Considerei com espanto essas contínuas vicissitudes de horríveis tormentos. E até onde a minha vista alcançava, via apenas multidões de almas que sempre sofreram e nunca tiveram descanso. A mera aparência deles inspirava medo. A princípio pensei que estava vendo o inferno, mas meu guia, que caminhava na frente, virou-se para mim e disse: "Não, este não é o inferno dos réprobos como você pensa. Você sabe?", continuou ele, "que lugar é esse?" "Não", respondi. "Saiba que este vale onde se vê tanto fogo e tanto gelo é o lugar onde são punidas as almas daqueles que negligenciaram durante toda a vida a confissão e que adiaram a sua conversão até a morte. Graças a uma especial misericórdia de Deus, antes de morrer, tiveram a felicidade de se arrepender sinceramente, de confessar e de odiar os seus pecados. Portanto, eles não serão reprovados e entrarão no reino dos céus no grande dia do julgamento. Vários deles até conseguem a sua libertação antes deste tempo, pelo mérito das orações, esmolas e jejuns feitos pelos vivos em seu favor, especialmente pela virtude do sacrifício da missa, que é oferecido para o seu alívio." Essa foi a história de Dritelme. Quando as pessoas perguntaram por que ele tratava seu corpo de maneira tão rude, por que ele mergulhou em água gelada, ele respondeu que tinha visto outros tormentos e suplícios muito mais severos. Se alguém ficasse surpreso por ele poder apoiar essas estranhas austeridades, "Eu vi", disse ele, "penitências que de outra forma eram surpreendentes." Assim, até o dia em que Deus o chamou de volta, ele não cessou de afligir o seu corpo. E embora estivesse quebrantado pela velhice, não queria aceitar nenhum abrandamento. Este acontecimento causou profunda sensação na Inglaterra. Um grande número de pecadores, tocados pelos discursos de Dritelme e impressionados pela austeridade de sua vida, converteram-se sinceramente.